nós vamos falar sobre proteção espiritual para os filhos. Queridos, é muito importante nós aprendermos a batalhar no mundo espiritual pelos nossos filhos, em favor dos nossos filhos. Precisamos exercer. Eu acredito que antes de exercer é entender a autoridade que Deus delegou sobre nós, pais, para realmente batalharmos espiritualmente em favor dos nossos filhos. Eu quero que projete um vídeo. Nós vamos assistir. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? You don't want to do. I've had enough of you. I've had enough of you. Amém, queridos? Cenas fortes, né? Somos espelhos para os nossos filhos. Somos espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos, seu filho vê, seu filho aprende. Imagens fortes, né? Que nós não queremos que eles sejam influenciados por este tipo de influência. Eu gostaria que ela vai projetar um outro vídeo. Mas a gente pode fazer a diferença. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Amém. Dá vontade de continuar assistindo, né? Já mudou o ambiente, já mudou o clima. Dá até vontade de morar nessa casa, não dá? Amados, nós podemos ser tudo isso na vida dos nossos filhos. Boas influências. Então hoje o que Deus nos convida nessa noite, desde aquela canção que nós cantamos sobre flechas, sobre os filhos, amados, um chamado de Deus para nós nessa noite, para nós assumirmos o nosso sacerdócio dentro do nosso lar. A proteção espiritual, ela começa lá na sua casa. Diga isso, proteção espiritual
começa lá na minha casa. Êxodo capítulo 12, queridos, lá vai contar a história aonde chega então a 10ª praga. Ali é narrado o momento onde Deus chama Moisés e Deus fala com Moisés: chame homens, reúna homens de todo o povo de Israel e fale para eles preparar um cordeiro, sacrificar este cordeiro e passar então o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, para que assim, quando o anjo da morte passar, eles sejam livres. Eles ficam então protegidos deste mal que está cometendo naquele momento. Então, queridos, o que nós podemos trazer para nós, para a aplicação da mensagem através desse texto, é que Deus, Ele chama cada família para proteger a sua casa. Deus, Ele chama cada família, tem que fazer a sua parte. Prestem bem atenção que Deus não fala para Moisés: Moisés, sacrifique um cordeiro, mate ele, derrame o sangue, para que todo o povo de Israel seja protegido. Deus fala isso? Não, mas Deus fala para cada sacerdote, para cada família, ela fique responsável por essa proteção espiritual do lar. Amém, igreja? Então Deus nos chama para assumirmos a nossa posição, a nossa postura de protetores espirituais do nosso lar. Queridos, a gente vê muitas pessoas que fazem parte dos 6 horas. Irmão, 6 horas por mim, e vai atrás do líder, e vai atrás da pastora, e não tem a postura de posicionar diante lá da sua casa. Amados, não tem mais barreira, você tem acesso livre ao Pai. Temos acesso livre ao Pai. Então, falando de proteção espiritual para os filhos, entenda, nós pais temos uma aliança com os nossos filhos. Temos aliança de sangue com eles. Esta é a aliança geracional. Então, os nossos filhos, eles são gerados em uma aliança de sangue, e essa aliança, ela vai possibilitar algumas coisas. Ela nos vai dar autoridade para algo. E eu separei aqui 3. Nós vamos falar de 3 possibilidades que são geradas através dessa aliança de sangue que nós temos com os nossos filhos. A primeira é autoridade espiritual. Essa aliança de sangue que temos com os nossos filhos, ela gera essa autoridade espiritual. Deus, Ele colocou sobre nós pais essa autoridade. Essa autoridade, ela vem de Deus. Projeta para nós 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Vejam só, por causa de quem? Do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída sobre os homens, entre os homens. Efésios 6, capítulo 6, o versículo de 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais,
não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesta aliança de sangue com os nossos filhos, porque os nossos filhos são gerados debaixo dessa aliança de sangue, temos então esta autoridade que ela foi instituída por Deus. Deus instituiu isso. Então, queridos, Deus colocou sobre você, sobre mim, esta autoridade. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para sermos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Foi Deus, queridos. Deus colocou e só exerce, amados, só exerce autoridade. Só exerce disciplina aquele que ama. Amém? Vocês concordam comigo? Que aquele que não ama, que aquele que não tem um afeto, não importa muito. Mas aquele que ama, ele recebe essa autoridade. E com temor, porque ele sabe que filhos são herança de quem? E que irá prestar conta. Então ele recebe isso, e ele tem cuidado, e ele tem zelo, e se preciso for, até disciplinar, disciplina. Porque a Bíblia fala, querida, a Bíblia vai falar que quando você peca e não recebe repreensão, é porque você é filho bastardo. Mas quando você é filho, você é disciplinado, amém? Quantos aqui já recebeu disciplina? Quando você é filho, você recebe disciplina. Por quê? Porque o pai não vai deixar o filho do jeito que está. O filho que é filho, não fica do jeito que está. Porque o pai ama. O pai que ama, o pai corrige. Amém, igreja? Disciplinado a trabalho? Ou se dá. Ou se dá. Pensando aqui comigo lá em casa, eu me lembrei do dia que Muriam apareceu lá com uma borracha. Ele era pequeno, acho que estava o quê? Segunda série. Muriam, de quem é essa borracha? Ah, é de um amiguinho. Você pediu emprestado, você pegou? Não, mãe, eu pedi emprestado. Falei, vou ligar. Olha só, amados, vou ligar. Peguei o telefone e liguei. Menininho, não me lembro o nome agora. Você emprestou a borracha para o Muriam? Sim, tia, eu emprestei. Por quê? Não, era só isso que eu queria saber. Queridos, quando eu vejo políticos corruptos, golpes, tanta maldade, pessoas adultas, eu penso comigo, essa pessoa já foi criança. Essa pessoa, ela passou, teve um pai, teve uma mãe. E, amados, essa frase secular, ela é muito verdadeira. Quem rouba um botão, rouba um avião, né? Então, se nós não disciplinarmos desde pequenininho, quando crescer vai ficar mais difícil. Nós não podemos aceitar. Disciplinar dá trabalho, mas só disciplina quem ama, quem tem zelo. Tudo isso, queridos, faz parte de uma proteção. Tudo isso é proteção. Então, a primeira aliança que é gerado, né, é essa autoridade espiritual. A segunda, através dessa aliança de sangue, vai possibilitar um legado espiritual. É o vídeo que nós assistimos. Legado é aquilo que nós acabamos de ver no vídeo. Os filhos vê, os filhos vão fazer. É legado que se está deixando. Êxodo 20,
Êxodo capítulo 20, versículo 5, vai falar assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Queridos, aqui nós estamos falando de legado. O versículo que lemos fala-se então de pecado. E que por Deus ser tão zeloso, Ele visita a 3ª e 4ª geração. São legados que se foram deixados. E a pergunta que eu quero fazer é: qual legado espiritual que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que estamos deixando de legado espiritualmente para eles? Queridos, existe cadeia de iniquidade. Pastora, o que é isso? De uma forma resumida, a cadeia de iniquidade é isso. O que fazemos respinga nos nossos filhos. As nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos como pais, nós iremos sofrer o dano ou usufruir. Nós iremos, mas isso vai respingar, vai refletir, vai alcançar também os nossos filhos. Amém? Então, por quê? Através das minhas atitudes e escolhas, isso vai ser alcançado, os meus filhos ou o meu filho, porque eu tenho uma aliança de sangue com ele. Os seus filhos serão alcançados, porque você tem aliança de sangue com eles. E Deus escolheu você para ser autoridade sobre a vida dele. As nossas atitudes e as nossas escolhas irão alcançar os nossos filhos. Qual é o legado que nós estamos deixando para eles? Coloquei aqui 3 exemplos, 2 exemplos bem clássicos. Primeiro, a mulher que não se previne, contrai o vírus do HIV. Engravida. Essa criança, muito raro, amados, são casos raríssimos que vai nascer sem o vírus, mas a maioria nasce com o vírus. Pense comigo, essa mãe, ela não vai aceitar e ela vai então reivindicar e ela vai ir lá no hospital e vai protestar. Vai adiantar? Vai mudar a situação? Sim ou não? Porque há um decreto espiritual. Vocês estão entendendo? Há um decreto espiritual. As nossas escolhas, elas vão refletir nos nossos filhos. Elas irão alcançar. Iremos sofrer consequências como os pais? Sim, somos nós os culpados. Mas que vai alcançar os nossos filhos? Se vai. Outro exemplo que eu coloquei: pai que vive a vida sem controlar as finanças. Vive vida de regalia, bebida, festa, sem controle nenhum. Sem preocupação nenhum com o amanhã. E vive, curte a vida. De repente, quando ele se assusta, ele vê lá o tamanho da dívida, tem até um infarto e morre. Morreu. A dívida morre junto com ele? É enterrado junto com ele? Agora essa dívida vai para quem, queridos? Vai para a viúva,
vai para os filhos. Nós estamos falando de legado. Veja o legado que se é deixado para os filhos e para essa viúva. Um legado bom ou ruim? Muito ruim. Porque o banco não quer nem saber, queridos. Banco, o máximo que vai falar é meus sentimentos para essa viúva. E vai tomar tudo. E vai tomar casa, e vai tomar carro, e vai tomar terreno, e toma tudo. Precisamos entender que o que fazemos gera um legado na vida dos nossos filhos. E nós estamos falando de proteção espiritual para os nossos filhos. Na vida espiritual, foi aquilo que nós falamos, os nossos filhos vê, eles fazem. Na igreja, como nós nos comportamos, como os nossos filhos estão nos vendo dentro da casa do Senhor, como os nossos filhos, queridos, estão vendo a gente dentro das nossas casas, nossos comportamentos na rua, que nós estamos deixando de legado. O seu filho te vê aqui na igreja louvando, adorando, chorando, se rendendo ao Senhor? Ou o seu filho, sua filha te vê de braço cruzado o tempo todo, preocupado com as horas, assistindo o culto até lá fora? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O seu filho lá na sua casa te vê orando nas madrugadas? Ou assistindo TV? Só assistindo televisão? Qual foi a última vez que você deixou um legado no coração do seu filho? Vindo com ele na vigília, deixando esse legado de vida, de busca ao Senhor? Quando foi? Qual foi a última vez que na oração da manhã você trouxe seu filho, você trouxe a sua filha, deixando um legado de vida espiritual, de busca ao Senhor? Nós encerramos a campanha de oração na sexta-feira, no dia do aniversário do Murian. E nós acordamos ele 5 horas da manhã para vir na igreja orar. E eu e o Maxwell, a gente pulou na cama dele, encheu o Murian de abraços e de beijos. E era o aniversário dele. E vamos, meu filho, para a oração. É o último dia da campanha de jejum e oração e a gente vai para a igreja orar. E ele tranquilo. Você jura que eu queria que ele acordasse no dia do aniversário dele, esse horário? Mas, amados, o que eu quero é deixar esse legado no coração dele. Que nós viemos sim à casa do Senhor, buscar o Senhor, orar, clamar, em família. Foi um dia precioso. Então, queridos, lembre-se, as nossas atitudes, elas geram legados na vida dos nossos filhos. Seja intencional. Seja intencional. A aliança de sangue entre pais e filhos vai possibilitar cobertura espiritual. Então nós vimos que essa aliança de sangue, ela vai gerar autoridade espiritual, legado espiritual e também cobertura espiritual. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor, ele tem uma fortaleza segura e que se torna um refúgio para os seus filhos. Ah, queridos, sintam-se privilegiados porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para proteger o seu lar e seus filhos. Não sinta
peso, não sinta, mas sim, sinta esse privilégio. Deus escolheu você. E entenda, queridos, se nós nos posicionarmos, se nós não tomarmos postura espiritual e negligenciarmos essa autoridade que Deus nos revestiu, nós podemos estar abrindo brechas e portas para que Satanás ataque os nossos filhos. Que nós venhamos nos posicionar, amém? Tomar postura espiritual, para que os nossos filhos sejam protegidos e sejam, como nós cantamos, flechas incendiadas. Que os nossos filhos profetizarão. Oh, aleluia! Glória a Deus. Queridos, experiências de gabinete. Muitas vezes, não está faltando somente proteção espiritual na vida dos nossos filhos. Muitas vezes não é só isso. Muitas vezes, querido, que eu converso, com as mulheres, o que está faltando mesmo é presença de pai, é a presença de mãe. Queridos, eu estou falando de carinho. Eu estou falando de colo. Eu estou falando de beijo. Eu estou falando de abraço. Muitas vezes o que está faltando é isso. É o pai presente, a mãe presente. Às vezes o seu filho chegou lá na idade de 12, 13, como nós aqui, já passou, já está passando nós. E você não brinca mais, você não beija mais, você não abraça mais, não joga bola mais, não pedala mais junto, não vai mais ao parque, não vai ao circo, não vai mais. E até antes, até esses dias atrás, você fazia tudo isso. Aí eu te pergunto, por que você parou? Por que parou? Isso é proteção também, queridos. Isso também é proteger os nossos filhos. Quantas mulheres que foram marcadas nessa idade. Quantas mulheres que foram marcadas e que quando se lembram choram, choram, choram demais, sentem dor demais. O que faltou ali? Faltou o pai, faltou a mãe, faltou a presença, faltou o pai para dar o colo, para dar o beijo, para dar o abraço, para encher essa menina, essa mulher hoje tão ferida, de carinho. Faltou a presença da mãe. A mãe, a melhor amiga, a conselheira, a que tem acesso ao coração da filha, do filho, e que dá conselhos sábios. Muitas vezes, querido, não é só proteção espiritual, mas é a presença mesmo que está faltando. A presença do pai, a presença da mãe. E eu quero abrir um parênteses aqui, para falar com os pais de meninas. Ah, pais, vocês que têm filhas, a sua presença é tão importante, a sua atuação é tão importante, o seu afeto, o diálogo com as suas filhas é tão importante, a sua presença. Ei, pais, não importa, pais que estão nos assistindo, se você chega em casa tudo sujo, se você está trabalhando ali na construção civil, chega com a mão toda calejada, toda cheia de cimento, toda cheia de sujeira, cheia de graxa, chega na sua casa, dá um abraço na sua filha,
Pega lá o cabelo dela lá e faz uma trança, faz um penteado. Pastor, eu não sei fazer isso. Dá um nó. Dá um nó no cabelo, depois a mãe dá um jeito. Queridos, isso é proteção espiritual. Isso é proteger os filhos. Isso é preencher. Amém? Vocês estão me entendendo, pais? É proteção. Eu não estou aqui para apontar dedo, eu não estou aqui para julgar, porque eu também aprendo, eu também cresço. Eu quero viver o melhor para mim, para a minha família, e desejo o mesmo para vocês. Então, continuando, para proteger os nossos filhos espiritualmente, existem portas de contaminação espiritual que nós temos que estar vigilantes. São elas 3: a porta da mente, a porta da emoção e a porta da vontade. Essas portas, amados, é a porta onde Satanás mais ataca os nossos filhos. É onde eles são mais atacados, na mente, nas emoções e nas vontades. É onde nós temos que estar igual sentinelas, nós temos que estar vigilante, sondando todo dia essas áreas: emoção, mente e vontade. Queridos, quantos jovens cheios de Deus, que estavam na presença do Senhor, que não souberam vigiar, que não receberam ajuda, que não foram cuidados nessas áreas e que hoje se encontram afastados de Deus. Por quê? Perderam a batalha nessas áreas: mente, emoções e vontade. Para encerrar, eu quero dizer para você que para nós se opormos, para nós contra-atacarmos isso, nós precisamos, primeiro, ter consciência e discernimento espiritual. Nós precisamos ter esse discernimento, ficar atento às ciladas do inimigo na vida dos nossos filhos. E, amados, o Bruno, na quinta-feira passada, pregou a mensagem que ampliou a nossa visão, amém? Ele trouxe: desenvolva discernimento espiritual, e foi um maná do céu, amém? Então, prestamos atenção aos sinais que os nossos filhos estão tendo dentro de casa, se eles estão sofrendo opressão e ataque do inimigo. Coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, insônia. Seu filho dormia igual uma pedra e agora está tendo insônia, pesadelos, pavor noturno, medo excessivo, enfermidades constantes. Seu filho não te respondia, seu filho, obediente, agora ele faz afronta sem razão, rebeldia, isolamento, depressão, pensamentos negativos sobre Deus, blasfêmias e brincadeiras sobre as coisas espirituais. Pais, fiquem atentos a isso. Anteninha ligada. Sinais que seu filho está resistindo à fé. Coração duro, não perdoa, difícil para perdoar, palavrões, agressões, distúrbios sexuais. Queridos, tudo isso são sinais de ataque do maligno sobre a vida dos nossos filhos. E nós não podemos aceitar uma situação dessa, porque Deus nos colocou como autoridade espirituais sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Deus escolheu você para ser essa autoridade. Aleluia, Jesus. Para se opor ao ataque do inimigo sobre a vida dos nossos filhos, recorra a Jesus. Vá para Jesus. E tenha uma postura, queridos,
espiritual exemplar. Porque como nós vimos nos vídeos, os nossos filhos vê e eles imitam. Somos espelho. Eu quero encerrar, já convido o pastor que ele vai ministrar sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você, você foi chamado, você foi escolhido para ser cobertura espiritual do seu lar, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para dar amor, para dar carinho. Então, pais, mães, enche seus filhos de beijo, enche seus filhos de abraço, abrace eles, brinque com eles, orem com eles, leiam a Bíblia com eles. Hoje eu vou dar até uma dica. Põe eles para orar e você já corrige a leitura, já corrige lá o português. Façam as coisas juntos, amém? Invista tempo de qualidade com ele. Lembre-se, Deus escolheu você para ser o sacerdote lá no seu lar, o protetor do lar, amém?